Bem, pessoal, olá a todos, né? Vamos dar início a mais uma mini aula, né? De matemática elementar. Hoje falaremos um pouco de multiplicação vetorial, né? Especificamente o produto escalar. Esse produto escalar, né? Ele é representado, né? Como sendo um ponto cheio. E essa representação, toda vez que nós encontrarmos dois vetores multiplicando através de um ponto cheio, nós identificaremos isso como sendo um produto escalar. E o que é o produto escalar? Né? Ele é um produto entre dois vetores, onde o resultado é um número, é um escalar. Né? Ou seja, só tem módulo, magnitude, né? E aí, esse é o resultado de um produto escalar, né? É um número. Né? Então, hoje nós vamos fazer teremos um pouco a primeira visão geométrica do que é o produto escalar. Então, digamos que você tem um sistema cartesiano, né? Um sistema cartesiano planar, né? No plano, x, eixo y, perfeito? Você tem aqui o vetor A, em azul, né? E você tem o vetor B na direção do eixo X, né? Em cima do eixo X, está em vermelho. E aí você tem um ângulo entre A e B. Então, como é que você determina esse produto escalar, né? Esse produto escalar entre o vetor A e o vetor B? Então, o que você vai fazer? Primeiro, o vetor B ele está em cima do eixo X. Então, ele está totalmente, a sua componente, o vetor está completamente definido nessa direção. Né? Já o vetor A não, ele está inclinado com relação ao sistema de coordenadas. Então, você vai fazer a decomposição vetorial desse vetor A. Então, se você, por exemplo, você tem um vetor que vai da origem até esse ponto, né? Que eu chamei de vetor AX, é uma componente do vetor A na direção X. Né? Aqui, ó, é esse vetor, né? Esse vetor em preto, né? AX mais esse vetor que é a outra componente do vetor A na direção Y, quando você faz a soma do vetor AX mais a AY, você tem o vetor A, né? E aí, esse é o vetor A. Então, quando você calcular esse produto escalar, como é que ele é definido, né, matematicamente, né? Então, o vetor A escalar B, ele é um número e vale o quê? Ele é o módulo do primeiro, módulo do segundo vetor, cosseno do ângulo entre eles. Então, se você usar a relação trigonométrica de cosseno aqui, né, cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então o cosseno vai relacionar a x com a, o módulo. E aí, o que você identifica aqui? O que é AX? AX vai ser módulo de A, cosseno desse ângulo. Então, A cosseno desse ângulo é o módulo de AX, que aparece aqui. E o B é o módulo de B que eu só reescrevo aqui. Então, isso aqui é um número. Então, essa é uma maneira de calcular o produto escalar dessa forma, utilizando o vetor B totalmente no eixo X e o vetor A numa direção angular θ, né, com decomposição tanto para X quanto para Y. Né, as componentes AX e AY são as decomposições desse vetor A, decomposição vetorial. Bem, mas você poderia se perguntar, mas será que esse resultado que eu obtive, ele não é específico dessa escolha de sistema de coordenadas? E a resposta é não, né? A resposta é não. Ele independe da escolha do sistema de coordenadas, nesse caso cartesiano, da orientação. Então, nós temos uma ideia do que eu estou falando, né? Então eu vou entender o outro caso, qual é? Então, nesse primeiro caso, o vetor B estava totalmente no eixo X. Então, no caso de baixo, eu escolhi agora colocar o vetor A em cima de um dos eixos. No caso, A está na direção
em cima do eixo completamente, o vetor está completamente definido na direção do y. Enquanto que aqui o vetor A estava inclinado em relação a x, né? Ele tinha um ângulo θ. Então, aqui é um caso diferente, né? E já o vetor B, aqui ele estava totalmente definido na direção x. Nesse caso agora, ele está inclinado de um ângulo θ ainda, né? O ângulo entre A e B continua sendo θ, tanto no segundo caso quanto no primeiro, né? O ângulo ainda continua sendo θ. E aí eu faço a decomposição de B da mesma forma que eu fiz no caso de cima, que eu fiz para A. Então, B, o vetor B ele pode ser decomposto no vetor BX, que é esse vetor aqui, ó. E o BY, que está aqui, eu posso pegar um vetor, transladá-lo, né, no espaço, não alterando o seu tamanho e orientação, direção e sentido, e vou deslocá-lo para cá, olha. Então, a soma vetorial de BX mais BY vai me dar o vetor B. Né? Então, com isso, né, o que eu vou fazer agora? Bem, agora já que o A está totalmente definido na direção x, eu vou calcular a relação trigonométrica de cosseno desse ângulo que está aqui. Quando eu fizer isso, cosseno desse ângulo é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, esse triângulo que está aqui, esse triângulo retângulo que está aqui, olha, esse triângulo retângulo, ele é o quê? O que é o cosseno desse ângulo? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, é BY sobre B. Então, se você aplicar a definição de produto escalar, que nem no caso de cima, o que é o produto escalar? É entre dois vetores AB. É o módulo do primeiro, o módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. O ângulo entre eles é θ. Então, B cosseno θ, você identifica isso como sendo o quê? É o BY. O BY é, calcule o cosseno de θ, é BY módulo vezes o B, dividido por B, perdão. Então, BY é módulo de B cosseno de θ, ele aparece aqui. Então, esse termo, ele nada mais, nada menos, ele é o nosso BX, certo? Perdão, nosso BX não, o nosso BY, perfeito? O BX é esse termo, né? E o BY é esse termo, então aqui não é BX, é BY, certo? Perdão aí por esse erro. Então, B cosseno θ é o BY, que é esse termo aqui, certo? Vezes A. Então, olha só que interessante, né? Agora você fez análise geométrica e analítica, agora você para pensar o seguinte: qual é a interpretação desse produto escalar na prática, né? Então, o produto escalar nada mais, nada menos é o seguinte: quando você tem um vetor A e um vetor B, o resultado desse produto escalar é a projeção de um dos vetores. Então, a projeção é a decomposição. Então, esse vetor A, no primeiro caso, eu fiz a decomposição na direção x e na direção y. Aqui, o vetor B, eu fiz a decomposição na direção y e na direção x. Enquanto que o vetor A estava totalmente definido em um dos eixos, enquanto que B aqui também estava definido em uma direção, em um dos eixos. Então, esse produto escalar, a interpretação dele no final das contas é você pegar um dos vetores arbitrário, tanto A quanto B, não interessa, e projetá-lo na direção do outro. Nesse caso, eu peguei o vetor A e projetei na direção do x e fiz o produto. Então, o produto entre AX e A vai dar esse vetor verde total aqui, olha, a multiplicação desse com esse, né? Vai dar um vetor que eu estou chamando, vai dar um vetor cujo seu módulo é exatamente AX vezes B, né? Já o caso de baixo, né? A mesma história, você pega o vetor B e projeta ele na direção do outro vetor, que é o A. É esse vetor, é a componente desse vetor, que é BY, nessa direção. Está aqui, ó. Certo? E aí você tem um vetor verde, que é o produto do vetor A com o vetor BY.
enquanto que aqui é o produto entre AX e B, que está aqui, ó. Então essa é a interpretação do produto escalar, é você pegar um dos vetores A ou B, não, tanto faz, e projetá-lo na direção do outro vetor, né? E fazer a multiplicação, né? Fazer a multiplicação como números, né? Isso aqui são números, são escalares, né? São valores numéricos isso aqui. Perfeito? Então é essa a interpretação que nós temos, né? Do produto escalar, né? E nós fizemos tanto análise analítica e análise analítica e análise gráfica, geométrica. Então, de uma maneira geral, se você tem um vetor A, tanto na direção x quanto y, e um vetor B também na direção x e y, né, componente desse vetor nas duas direções, que não é nenhum desses dois casos, né? Por exemplo, o A aqui ele é definido dessa maneira, mas o B aqui ele é definido só o termo x, né? Ele não tem esse termo. Enquanto que o caso de baixo, né, o vetor B ele pode ser escrito dessa forma, um vetor bx mais um by, mas o vetor A ele está totalmente no eixo y. Então o vetor A ele só tem esse termo aqui, olha, nesse caso. Então, de uma maneira geral, onde o vetor A e B estão em direções quaisquer que não está nem em cima do eixo x, nem em cima do eixo y, eles não têm uma direção privilegiada em nenhum desses eixos, y e x. Quando você calcula o produto escalar desses dois vetores, né? Então você vai escrever quem é AX, é o módulo dele, na direção I, chapéu, né? Então lembra que existe um versor de módulo 1 na direção X, que eu chamo de I. E na direção Y, crescente de Y e crescente de X, né? Você tem aqui, ó, um versor de módulo 1 na direção Y. E aí você escreve, AX quem é? Quem é esse vetor? É o módulo dele na direção I. E quem é o AY? É o módulo dele na direção J. Assim como o B também pode ser escrito da mesma forma. Então, quando você fizer o produto escalar entre eles, né, você vai fazer, né, uma coisa bem interessante, que é a seguinte. Quando você fizer esse produto, né, o que é o produto A escalar B? É AX, BX e escalar I, mais AX, BY e escalar J, mais AY, BX, J escalar I, mais AY, BY, J escalar J. Então vai dar, no final das contas, vai dar 4 termos esse produto aqui. Desses 4 termos, só 2 serão nulos e os 2 não nulos serão os termos iguais, multiplicados a x, bx, a y, by, que estão aqui. E isso aqui são números, pessoal, são componentes desse vetor. Então isso aqui são números, é um escalar. Então isso aqui é exatamente a mesma coisa de você calcular módulo de A, módulo de B, cosseno do ângulo entre esses dois vetores, que já aparece aqui. Então, calcular dessa forma ou dessa é a mesma coisa, dá o mesmo resultado, né? E esse produto entre versores, como é que se anula e não se anula, como é que é feito isso, né? Então, é só aplicar a definição de produto escalar. Então, se nós vemos aqui os versores cartesianos, quando você faz I escalar I, é módulo do primeiro, módulo do segundo, módulo do primeiro é 1, módulo do segundo é 1, cosseno do ângulo entre eles. O ângulo entre I, versor I e I é 0, cosseno de 0 é 1, então o resultado disso é 1. Então a mesma coisa vale para J e para K. J na direção crescente do Y e K na direção crescente do Z, que não está aparecendo aqui. O eixo Z eu não coloquei aí. Então, se você fizer o produto escalar entre versores iguais, vai dar sempre 1. Entre versores cartesianos, né, diferentes, vai dar 0. Vai dar 0 por quê? Porque o ângulo entre eles é 90. Por exemplo, o ângulo entre I e J é 90. Então, quando você calcular o cosseno de 90 é 0. Então, vai anular tudo. Então, utilizando essa ideia, você encontra essas relações, né, AX, BX,
a YBY quando você calcular o produto escalar de uma maneira geral. Então, esse é uma maneira de fazer produto escalar. Então, ele tem propriedades muito interessantes. E qual é? Por exemplo, comutatividade. Esse produto escalar, ele é comutativo. Então, se você calcular A escalar B, ele é exatamente a mesma coisa que B escalar A. Então, como isso aqui, o resultado são números, então não é difícil entender, por exemplo, se você tem números, né? 2 vezes 3. 2 vezes 3 eu sei que é 6. Se você trocar a ordem, 3 vezes 2 continua dando 6. Então, isso são números. Então, a ordem, a comutação vai dar o mesmo resultado. Não é alterado, né? Uma outra coisa interessante é com relação a módulo, né? Então, se você calcular o módulo de um vetor e se você tiver no espaço plano, né? Um espaço euclidiano, né? Como esse aqui que nós estamos abordando, então se você calcular o módulo de A quadrático vai ser A escalar A. Quando você fizer A escalar A, você vai encontrar, né? O A vezes ele mesmo. Então, quando você fizer o produto de I com J, J com I e J com J, usando essa ideia que eu coloquei aqui dos versores, né, calculando o produto escalar de versores, você mostra que vai dar ax² mais ay², e isso é o teorema de Pitágoras. Né? A mesma coisa para o B. Se você fizer a mesma coisa para o B, o que é o módulo quadrático de B? É módulo B escalar B. Então, você vai fazer o produto escalar entre eles, o resultado vai ficar bx² mais by². Uma coisa interessante de se falar aqui, bem legal, é a seguinte, né? Que essa definição de produto escalar, né? O que é o produto escalar? Ele é a tua régua do teu espaço, né? Então, se você imaginar um espaço euclidiano, que é um espaço, por exemplo, cartesiano, né? As coordenadas são planas, né? Estão no plano. Se você fizer essa análise, o produto escalar é definido dessa forma. E dessa forma, mas está embutido nessa expressão, né? O que nós chamamos aqui de uma matriz identidade, né? Então existe uma matriz identidade que multiplica esse produto aqui. No caso de espaço plano, né? Do espaço euclidiano, né? Tipo esses que eu coloquei aqui. Quando você está num espaço curvo, né? Por exemplo, quando você tem uma geometria curva, né? Se você fizer isso, né? Se estiver nesse espaço, nessas condições, né? Então, a régua do teu espaço-tempo, né? Lembrando que o módulo, você utiliza o módulo quadrático você utiliza o módulo de um vetor, o cálculo de um módulo de um vetor para você determinar qual é o seu tamanho, ou seja, qual é a sua medida. Então, a tua régua para você medir alguma coisa no espaço é o que nós chamamos de produto escalar. Então, no espaço plano, ele é dado por isso aqui, mas lembrando que existe uma matriz que é a identidade. A matriz de identidade é um elemento neutro, nesse caso aqui dessa multiplicação, né, que vai acontecer, então não vai alterar esse resultado, mas ela não aparece, ela é simplesmente desprezada em muitos livros, não é colocado isso aqui, ó, essa matriz de identidade, no espaço euclidiano. Mas quando o espaço é curvo, né, você tem, no lugar da matriz de identidade, a matriz referente à curvatura, a geometria daquele espaço que você está considerando. E aí o produto escalar não vai ser simplesmente A escalar A, vai aparecer uma outra matriz carregando as informações da curvatura do espaço que você está trabalhando. Né? Perfeito? Um exemplo disso é o espaço curvo, né, de Schwarzschild. Você tem uma outra definição, nós chamamos isso aqui de métrica. Né? A métrica não é identidade, a métrica tem uma outra estrutura, né, de matriz. E, então, para finalizar, né, um exemplo de
de produto escalar na física, né, é o que a grandeza física é chamada de trabalho, né, o tal. O trabalho é definido como sendo o produto da força escalar com a distância. Então, o produto de dois vetores, onde o resultado é um escalar, é um número, que eu estou chamando de tal, é o produto escalar. Então, esse é um exemplo na física, né? Força, deslocamento, e aqui trabalho é energia, né? Trabalho é a grandeza que mede a energia da tua dinâmica do teu sistema. Então, se você fizer o produto entre a força resultante aplicada num determinado sistema dinâmico, né? Num determinado corpo, e fizer o produto escalar com a sua distância ao aplicar essa força, a distância que ele percorreu quando você aplicou essa força, você encontra o trabalho. A energia utilizada nesse deslocamento desse sistema dinâmico. Então, pessoal, por hoje, né, só. Eu espero que tenham gostado. Um abraço e tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau.